Olá pessoal, eu sou Edicleia Batista, esse é o meu canal Expedição Europa e hoje eu estou aqui para atender o pedido de um ex-aluno meu, o Lucas Pereira, porque, gente, eu achei muito interessante a proposta que ele me fez. Então eu vou estar traçando para vocês agora, rapidinho, sobre meu trajeto na área de educação no Brasil e como é que eu estou percorrendo aqui em Portugal, entrando nessa área. Então eu vou fazer um pouco do meu relato profissional para vocês, tá bem, gente? Mas antes, não se esqueçam, se vocês estão gostando dos meus vídeos, gente, dá um likezinho aí, ó, dá o feedback, tá bem? E não se esqueçam, se inscreve aí, ativa esse sininho, ó, é rapidinho. Ativa esse sininho aí para vocês se inscreverem no meu canal, que vocês me ajudam bastante. Quem tem dúvida também, assim como o Lucas, quer alguma sugestão, tem alguma dúvida aqui em relação a alguma coisa aqui da Europa e quer que eu traga para vocês alguma informação, é só comentar, faz que nem ele fez, tá bom? E eu vou, dentro da medida do possível, o mais rápido que eu puder, tá respondendo vocês. Valeu, gente, mas vamos lá? Bem, pessoal, para atender esse pedido do Lucas, eu vou então começar de lá de trás, de onde tudo começou na minha vida, né, nessa área de educação. Na verdade, eu comecei a dar aula quando eu era criança ainda para as minhas bonecas. Gente, eu sonhava em ser professora, então eu sempre fui aquela que todo mundo perguntava: o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser professora. Desde pequenininha, eu já sonhava ser professora, eu dava aula para as minhas bonecas, eu brincava com isso, né? Fazia aquela sala de aula, então eu gostava, amava brincar de escolinha, e sempre foi realmente o meu sonho, tanto que eu levei isso tão a sério na minha vida, que com 15 anos foi o momento em que eu ingressei, pela primeira vez eu entrei em uma sala de aula, porque eu ainda alcancei as últimas turmas do magistério, a minha turma, se eu não me engano, foi a última, do magistério em Camaçari, na escola normal. Então, o meu ensino médio, que é o 2º grau, eu já fiz na área de educação. Então, eu fiz o magistério, eu comecei a minha vida nessa área educacional, no magistério, ensinando crianças. Então, comecei com 15 anos, foi a primeira vez que eu pisei na sala de aula, porque, assim, teve uma greve na cidade de professores e eles recorreram, naquela ocasião, aos estagiários, que no caso seriam os estudantes da escola normal. E nossa, gente, foi tão emocionante, eu não esqueço aquele momento em que pela primeira vez eu me realizei, sabe? Entrei na sala de aula como professora, sendo estagiária, né, gente? Mas já me achando a própria. E foi muito legal pra mim aquela experiência. E, enfim, dali em diante eu não parei mais de dar aula, porque no magistério a gente começa a estagiar cedo, no 2º ano do ensino médio. A gente já teve o primeiro estágio, então eu ingressei em sala de aula. E nesse mesmo período em que eu estava ainda como estagiária, eu comecei a atuar em escolinhas também como auxiliar de classe. Então, meu contato com a educação foi desde muito cedo, já foi na minha adolescência. Então, eu sempre dei aula. Eu não fiz outra coisa da vida, agora eu tô vendo no YouTube. Mas, fora isso, gente, eu não fiz outra coisa a não ser dar aula, porque é o que eu amo fazer. Então, quando eu terminei o magistério, que eu me formei, teve uma outra experiência também no ramo educacional, mas que foi um pouco diferente. Foi um concurso que eu passei na cidade, que foi do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Marcou muito a minha vida também, porque eu passei um bom período da minha vida dando aula de ensino educacional social. Era um amparo social que a gente fazia. Então, era um ensino voltado mais mesmo para amparar crianças que trabalhavam. Então, nossa, eu amava trabalhar com projetos, gente. Também, ao mesmo tempo, como eu trabalhava meio período apenas no projeto, no PET, eu também conseguia, em outro período, estar atuando ainda como auxiliar de classe em algumas outras escolinhas particulares da cidade. Então, desde cedo, volto a dizer, eu já tinha esse contato com sala de aula. Quando eu terminei o ensino médio, logo em seguida, né, eu passei nesse projeto, estava atuando e não demorou a entrar na faculdade, porque eu acho que eu fiquei só 6 meses em casa sem estudar e logo em seguida eu já entrei na faculdade. E a minha faculdade foi a faculdade de letras, também voltada para o ensino de língua portuguesa e língua inglesa, que foi onde eu atuei mais. Então, logo que eu ingressei na faculdade, como eu já tinha experiências de salas de aula, quando eu estava no 3º semestre da faculdade, eu já comecei a atuar de fato na minha área como estagiária. Então tinha os programas de estágio da IEL,
naquela época. Tinha diversos programas de estágios para universitários que eu ingressava nesses programas e através desses estágios eu já entrava em contato direto, dando aula mesmo, normal, de aula já na minha área, dando aulas de inglês, dando aulas de redação, de português, porque a minha formação, ela possibilita tudo isso, tá, gente? Então, eu tive experiências em todos esses segmentos pelo qual eu sou habilitada. Então, muito jovem, porque eu ingressei na faculdade aos 18 anos. Não, 17 anos ainda. Eu tinha 17 anos quando eu entrei, que eu concluí o ensino médio. E foi no meio do ano, ainda com 17 anos, eu já ingressei. Não, minto. Eu concluí o ensino médio com 17 e ingressei na faculdade provavelmente com 18 anos. Eu vou olhar depois de forma, gente. Mas foi nessa faixa ainda. Foi com 17. Foi meu pai. Então, gente, eu ingressei na faculdade aos 17 anos, na faculdade de letras. Então, daí em diante, eu não parei mais. Eu entrei em sala de aula já, e como estagiária atuando, e levei isso a sério pra vida toda, foi o que eu fiz, né? E aí, tiveram concursos que eu passei na cidade, concurso do estado, então eu atuei em diversas escolas, eu atuei praticamente em quase todas as escolas de Camaçari, gente, da cidade onde eu morava, né? E então, eu tenho uma boa bagagem, realmente, nessa área de educação, amo o que eu faço, amo a minha profissão, e passei nessa brincadeira, deixe-me tentar analisar bem aqui as datas, cerca de 17 anos dando aula, porque se eu comecei aos 15, foi quando eu ingressei pela primeira vez, e daí eu já entrei em escolinhas naquela mesma época, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho, aí foi revelar minha idade pra vocês, hoje eu tenho 36 anos, 16, William? 37? Eu sempre me perco com essa coisa de números. Eu tenho 36, sim. 36. Eu tenho 36 anos hoje, ingressei com 15, então eu tenho quantos anos de carreira? Faz o cálculo rápido. Então, gente, voltando. Bem, como eu comecei muito jovem nessa área, eu já tinha em Camaçari 18 anos de carreira, gente, só na área de educação. Quando eu resolvi emigrar para Portugal. 2 anos em que eu estou aqui em Portugal, eu ainda não atuei na minha área, mas assim, não, como é que eu vou dizer, diretamente em sala de aula. O que eu tô fazendo aqui neste exato momento é pesquisando. Eu atuei aqui como professora explicadora, mas dos contatos com os brasileiros que eu fiz aqui, então eu tenho alguns alunos aqui ao qual eu dou aula de explicação, que é aula, como se no Brasil a gente chama de aula de reforço escolar, tá bem? Então é assim que eu atuo aqui, pra não porque é o que eu amo fazer, é o que eu gosto desse contato, então pra não parada. Mas eu de fato tô ausente de sala de aula já há 2 anos e tô preparando o meu retorno pra sala de aula agora, porque eu ganhei bebê, então também não podia atuando, e também, como vocês podem ver nos meus vídeos, aí eu tô relatando toda a minha trajetória pra vocês, agora que eu me legalizei. Então, agora que eu me legalizei, eu estou preparando esse retorno, e de que forma, quais são os meus projetos, quais são os meus planos, o que eu posso estar abordando agora pra vocês, são os meus projetos, os meus planos, e em vídeos futuros, eu vou estar falando pra vocês aonde eu cheguei, o que eu alcancei, se eu ingressei na área ou não, tá bem? Então, o que eu tô traçando a partir de agora, então, é amanhã, inclusive, eu tô indo me inscrever em um curso, que é o curso de ação educativa. Eu vou voltar, gente, a atuar como eu comecei lá atrás. Eu comecei trabalhando como auxiliar de classe, eu comecei a trabalhar com crianças, e eu vou voltar o mesmo trajeto aqui em Portugal nesse momento, porque eu acho que vai ser interessante para eu poder me adaptar. Eu ainda não me adaptei completamente, eu ainda não sei falar o português de Portugal, e isso é uma exigência deles aqui para que a gente atue, apesar do que, como professor de língua inglesa, eu acredito que isso não seja tão cobrado. Eu vou tentar preparar um currículo voltado para essa área do ensino de língua inglesa, que eu acredito que vai ser mais fácil do que como professora de língua portuguesa, por causa do meu sotaque, por causa da minha variante linguística, né, que é o português do Brasil. Então eu vou tentar atuar a priori nessa área, mas o caminho que eu vou traçar é esse, para que eu conheça o sistema educacional daqui a fundo, para que eu tenha mais contato com pessoas daqui de Portugal e eu consiga adquirir bem a variante daqui, porque eu tô muito mais em casa. E então o fato de eu estar muito mais em casa, apesar de eu assistir bastante televisão, apesar de eu estar em grupos de redes sociais, em contato dessa forma com os portugueses, mas é pouco.
É pouco porque eu não estou ainda realmente inserida no meio social junto com eles. Então, a partir do momento, eu acredito, que eu fizer este curso de educação educativa, que me possibilita estagiar, e aí eu vou fazer o estágio, eu vou começar a trabalhar, que é nessa área de educação, mas trabalhando com crianças, como auxiliar, eu vou estar me preparando até para que eu me sinta mais firme para atuar de fato com o meu diploma. Enquanto isso, eu estou preparando o meu diploma para estar validado. Ele está ainda em processo de validação. Eu comecei, parei e agora eu vou retornar a conseguir validar esse meu diploma, que também não é tão simples, porque como é um diploma na área de licenciatura, tem algumas disciplinas que eu vou precisar cursar aqui. E aí eu vou precisar, aí não é tão simples, tem outros tipos de diplomas que são mais fáceis, sim, aqui de serem validados do que o meu, que é na área de educação, tá bem? Mas eu vou conseguir sim e vou estar traçando para vocês, vou estar gravando vídeos, mostrando como é que é esse trajeto, como eu percorri, se eu consegui, se eu não consegui, que eu sei que não é fácil, mas com persistência e força de vontade, a gente consegue. E eu vou conseguir. E é isso aí, gente. Pronto. Aqui em Portugal, eu estou justamente, Lucas, nesse trajeto de busca para conseguir me inserir aqui no sistema educacional. Então, eu estou conhecendo, estou estudando e vou começar em breve e vou estar gravando vídeos para vocês assim que eu estiver ingressada de fato no sistema educacional aqui de Portugal. Tá bem, gente? Eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Espero, Lucas, que eu tenha respondido. É isso aí, até um próximo vídeo. Beijos! Faltou uma coisa?